Então bem-vindos a esta M-Talk. Hoje vamos falar aqui de demências no Festival Mental. Já falámos tivemos uma M-Talk semelhante em Lisboa, com bastante participação, e aqui o importante é termos os convidados de excelência que tenho comigo. Eu estou até um bocadinho nervosa, confesso. Estou a substituir o Daniel Catalão, que teve uma emergência de última hora e não pôde estar presente, não só aqui, mas noutras coisas que tinha planeadas. Pronto, são coisas de televisão, acontecem, e portanto aqui estou eu a fazer o papel, não sendo jornalista, mas de moderação. Eu queria antes de mais apresentar a doutora Maria José Salgadinho, que é assistente social e que trabalha no serviço de psicogeriatria, eu não disse que isto não ia correr bem? Do Hospital Magalhães Lemos. Bem-vinda, doutora, obrigadíssima por estar connosco. Dr. Celso Pontes, médico neurologista e coordenador da Comissão Científica de Alzheimer Portugal, que está aqui à minha esquerda, e depois o Dr. Jorge Vilela Bolsa, que é psiquiatra e é o coordenador da Região de Saúde da ARS do Norte. Portanto, antes de mais, queria dar-vos as boas-vindas e agradecer estarem aqui. E queria começar, como sabem, estas M-Talks funcionam no Festival Mental de uma maneira um bocadinho diferente do que é habitual, porque normalmente quando se fala de cinema ou de um filme, vê-se primeiro o filme e discute-se o filme a seguir. Aqui o conceito é diferente por um motivo, que é uma ideia precisa de quando vão assistir o filme, já vão assistir de mente aberta, de mente esclarecida e com informação. Daí a talk ser primeiro e o filme a seguir. Os esclarecimentos que nos são dados, obviamente que as pessoas aqui já viram os filmes, com uma exceção, porque, pronto, não correu muito bem por causa de uma coisa chamada WeTransfer, mas a ideia aqui é elucidar sobre as coisas, sobre o filme que vem a seguir também, e quando assistem já estão a ter uma ideia ou um flash. Ok, eu ouvi falar daquilo, era isto que eu estava a dizer, ou ela estava a dizer, e aí as coisas vão começar a fazer sentido. Ou seja, vão ver o filme iluminados, vão ver o filme de outra forma, e aqui sim é o que se considera haver o combate e a quebra do estigma e da falta de literacia cá em saúde mental. Pronto, a ideia é esta, às vezes corre bem, às vezes não, há pessoas que continuam a preferir, que era melhor ter visto o filme antes, senão não percebo o que é que eles estão a dizer, mas o efeito de surpresa e da conversa às vezes penso eu que resulta muitíssimo bem. Vocês vão testar isso convosco e depois logo dirão, se quiserem, há um questionário no fim para preencher. O que é que acharam disto? Antes de mais, eu queria perguntar-lhe, começar por si, o que é que achou do filme e se acha que em relação às demências está bem tratado ou se há alguns hiatos ou lapsos ou coisas que não estejam assim tão bem da experiência que tem, do seu serviço. Boa noite, primeiro de tudo. É um prazer estar aqui. Obrigada à doutora Ana. E relativamente à questão que me põe em relação ao filme, eu vi o filme uma primeira vez em partes e uma segunda vez direto. E uma das coisas que me chamou a atenção tem a ver com quer a questão da música e as demências e o despertar muitas vezes de as pessoas que têm demência, a música ser realmente uma forma delas estarem mais despertas e estarem, sem dúvida nenhuma, mais presentes, e isso realmente acho que está muito bem retratado no filme. Outra das coisas também que me chamou a atenção e que tem a ver um bocadinho com algumas coisas que não existem ainda aqui em Portugal relativamente às demências, que é, nomeadamente, a questão de onde é que, em determinada altura, as famílias vão poder recorrer para terem alguma assistência relativamente às pessoas que têm demência. Aquilo que acontece muitas vezes é que, e nós estamos aqui na sala, maioritariamente pessoas já com alguma idade e que têm os seus familiares, nomeadamente os pais, os irmãos, que o diagnóstico é dado e depois é a angústia, o que é que vai acontecer. E todos nós aqui provavelmente somos trabalhadores e trabalhamos por conta de outrem. E ao trabalhar por conta de outrem temos que
cumprir com uma série de obrigações, nomeadamente horários, e isso às vezes é muito complicado para uma pessoa que é um nosso familiar, de quem nós cuidamos e não temos estruturas ainda suficientes. É verdade que tem havido e houve uma grande evolução. Eu trabalho na psicogeriatria, no serviço de psicogeriatria, há 22 anos e é gratificante ver aquilo que existia há 22 anos e aquilo que existe agora. Por isso, tem havido, sem dúvida nenhuma, ao fim destes anos, uma evolução grande. E essa evolução pode-se ver, nomeadamente, por exemplo, com a estratégia para as demências que foi publicada o ano passado, em junho de 2018, e que criou o grupo que depois ainda não está publicado, mas o Plano Nacional para as Demências, que é uma coisa importantíssima em Portugal. Não sei se não, depois já alguma penso coisa que o Dr. Celso Pontes e o Dr. Bossa nesse aspecto podem contribuir muito mais do que eu. Aquilo que me angustia realmente tem a ver essencialmente com os cuidadores e com a falta de estruturas para os cuidadores estarem tranquilos no sentido de saberem que, pelo menos em determinadas horas do dia, podem deixar o seu familiar, que ele tem uma série de condições para estar bem tratado e, por exemplo, ao nível dos centros de dia, no Porto, existem 2 centros de dia específicos para doentes com demência. Um da Associação de Alzheimer e outro na Misericórdia do Porto. Pronto, mas isso tem a ver um bocadinho também, tanto a parte do doente, mas também de haver nos locais laborais da pessoa e do cuidador que trabalha e que tem exigência de horários, saber que pode retirar parte do seu tempo e sem problema nenhum para poder também estar mais presente, que é outra coisa que também deveria haver, não é? Algum cuidado pois com o para as estatuto pessoas do cuidador, não é, que também foi publicado recentemente. Vamos ver. Pensamos que poderá vir trazer não só aos cuidadores de doentes com demência, mas a todos os outros cuidadores, mas pode ser realmente uma forma de poder, quem cuida, ter outras hipóteses de cuidar e de cuidar ainda melhor. Uhum. Dr. Celso Pontes, queria lhe fazer uma pergunta que é a seguinte. Nós não sabemos exatamente o que é em termos gerais demência. Demência pode ser várias coisas. Normalmente quando se fala de demências, pelo menos eu e acho que de uma maneira geral as pessoas pensam imediatamente em Alzheimer apenas e exclusivamente. O que é que nos pode dizer mais sobre, em termos latos, o que é que realmente são demências? E o que é que são sinais? O que é que uma pessoa... Por exemplo, também há aquela coisa de serem mais as mulheres do que os homens a terem demências, se é porque vivem mais anos, terá que ver com a idade, que sinais devemos estar alerta ou não, sobretudo, demências em geral, o que é que de facto isto é? Muito boa noite a todos, é com muito gosto que estou aqui a falar deste tema, que é um tema que eu sigo há vários anos e enfim, ao qual me tenho dedicado e que tenho realmente muito interesse, porque a maior parte dos doentes que têm este problema realmente têm a necessidade de ser ajudados e a gente só pode ajudar quando compreende ou que sabe e conhece a situação. Efetivamente faz-se muitas vezes uma certa confusão e às vezes há doentes até que me perguntam, doentes não, mas familiares doentes que perguntam, olha, isto é uma demência ou é Alzheimer? Estamos a falar de coisas que são uma quase e a mesma coisa, mas é melhor definir. Demência, nós designamos por demência, é um conjunto de doenças nas quais há uma perda das capacidades cognitivas, isto é, das capacidades de aprendizagem. Nós temos um conjunto de capacidades que a maior parte do tempo nos passam despercebidas, mas que é a memória, por exemplo, que é a linguagem, a capacidade de escrever, a capacidade de interpretar visualmente as coisas, e é através dessas funções nervosas superiores, chamamos assim, que temos a capacidade de aprender e de fazer, portanto, novas aquisições.
E continuamente estamos a aprender novas coisas. Portanto, quando existem alterações sobre alguns desses domínios, da memória, da orientação, da linguagem, das capacidades visoespaciais, quando existem, se existirem de uma maneira tão intensa que perturbe as atividades da vida diária, nós dizemos que a pessoa tem uma demência. A demência, em termos médicos, não tem aquela carga que muitas vezes nós damos de demência, que é uma pessoa que está, enfim, que não está bem ou que está agitado. Não é isso. Quer dizer, sobretudo, é uma perda dessas capacidades. E isso é uma situação progressiva. Quer dizer, não é uma situação que se ergue... Mas que a partir de determinada idade, ou não há idade? Sem falar de idades, sem falar de idades, sem falar de idades, quando a doença aparece, eu costumo dizer é como quando se olha para um campo lavrado. No campo lavrado só se vê a terra, depois começam a aparecer uns brotozinhos verdes e depois a gente não sabe se aquilo que vai lá aparecer o que é, não é? Quando aquilo começa a crescer melhor, se houver uma certa uniformidade, nós dizemos isto não é maninho, quer dizer, foi plantado e depois aquilo, à medida que começa a crescer, começa a aparecer de outra maneira e às tantas somos capazes de interpretar e dizer cá está, isto é um campo ou uma seara de milho. Nas doenças também começa assim. Muitas vezes começam-se por sintomas muito pouco, digamos, impressivos e que depois começam a manifestar-se cada vez mais. Portanto, quando se fala em demência, estamos a falar disso, dessa perturbação dessas capacidades que atingem ou que são capazes de interferir com as atividades da vida diária. Quando não interferem, quando é uma coisa que a pessoa pode sentir ou pode apresentar, mas que não é assim tão intensa, nós falamos no chamado defeito cognitivo ligeiro, quer dizer, uma deficiência, mas que não é suficientemente intensa. E, portanto, esses doentes, seja qualquer a idade, às vezes aparecem mais cedo, outras vezes mais tarde, mas seja qualquer idade, os doentes têm fases diferentes de vida e têm competências diferentes ao longo da doença, quer dizer, durante muito tempo são capazes de fazer muitas coisas e devem, enfim, permanecer, estar entre nós, como se costuma dizer, até que definitivamente perdem depois as suas capacidades. Eu, no filme, uma das coisas, algumas coisas que me chamaram a atenção foi, por um lado, o próprio, o personagem principal, o médico, ele próprio sentir-se um bocadinho de mãos atadas, por assim dizer, para cuidar da mãe que teve uma situação dessas, por um lado isso. Outro, o facto de ele vai assistir a espetáculos musicais no sentido de, por assim dizer, participar um bocadinho em músicas que recordavam a mãe, que a mãe também gostava, e quando vai assistir a esses espetáculos, começa a notar que uma das intervenientes, começa a ter algumas dificuldades. E ele aí também começa a notar que a pouco e pouco, quer dizer, aquilo não foi olhar e dizer cá está, não, a pouco e pouco ele começou a notar isso. E outro aspecto que é importante é a perplexidade que as pessoas têm quando encaram um doente desses. E a perplexidade dos acompanhantes, da família, das pessoas que rodeiam, que não começam a perceber bem o que é que se passa com aquele doente, que têm dificuldade e não entendem porque é que ele não faz um esforço. Muitas vezes dizem porque é que ele não faz um esforço para se lembrar, para se recordar ou para fazer isto ou aquilo. Indo depois mais àquilo que estava a dizer, portanto, quando consideradas as demências nesse aspecto, existem várias doenças que são capazes de causar demência. Fala-se muito na doença de Alzheimer, porque a doença de Alzheimer realmente é mais frequente, é das mais frequentes, atinge as pessoas a partir dos 60, 65, enfim, e idades mais tardias. Em algumas raras formas hereditárias pode acontecer até ser mais cedo, mas, enfim, é uma doença que, em geral, quanto mais velhos somos, mais, tendência há para... E há alguma razão que conhece? Qual é a razão? Porque é que isso acontece em determinada idade? O que é que nos acontece para... Sim, quer dizer, desde quando se conhece, conhecendo alguns dos mecanismos que levam à doença de Alzheimer,
há muita coisa que conhecemos, há outras coisas que não conhecemos. Há muitas coisas que conhecemos e desde o tempo que foi descrito por Alois Alzheimer, descreveu a doença, não foi agora, já foi em 1906, portanto, quer dizer, já foi há muito tempo, ainda reinava Dom Carlos. Portanto, é preciso termos essa perspectiva de tempo. E ele na altura, descreveu logo os seus aspectos principais, quer dizer, o aspecto da atrofia cerebral e depois, além desses aspectos, a ocorrência de determinadas alterações que existiam quando se viam o cérebro ao microscópio e que ainda hoje são descritas, que eram as placas amiloides e as tranças neurofibrilares. Nós hoje sabemos, e depois foi estudado, sabemos hoje que, em grande parte, há algumas proteínas que são normais ou que existem normalmente e que são tratadas, digamos assim, de uma maneira patológica no cérebro destes doentes. Começa-se a acumular uma substância que é a substância amiloide e começam-se também a depositar uma proteína, que é a proteína tal, que se começa também a acumular de uma maneira pouco habitual. Como isto é uma doença de deposição, que se vai depositando e que vai demorando, e este processo demora bastante tempo. É um processo que ocorre bastante mais tarde, portanto está um bocadinho associado realmente à idade. Não quer dizer que é dependente da idade, por ter idade vai ter, mas há uma ocorrência mais... Pois, eu percebi que não gostou muito quando eu comecei a referir logo à idade e cuidado, porque não tem que ver necessariamente com a idade. Não, há pessoas com 90 anos que não têm qualquer problema e que estão muito bem, têm um desempenho muito bom, e há outras pessoas porque têm, digamos, alterações que concorrem para isso, que seria talvez, enfim... Aqui é um bocadito pois, não estamos não é mais difícil de explicar, mas que decorre desse aspecto, desse tipo de acumulação. Existem alguns fatores genéticos, uns que são determinantes, outros que não são determinantes, mas que são, digamos, que sensibilizam a pessoa. Quer dizer, se temos alguém na família que já teve o historial de demência, não quer dizer que geneticamente seja... Sim, há um risco maior, mas não quer dizer que... Há um risco acrescido, mas não quer dizer que seja maior. Portanto, são estes aspectos. Sem querer, digamos, ocupar muito tempo, só queria dizer que, para além, realmente, quando se fala em demências, para além da doença de Alzheimer, existem, efetivamente, outro tipo de doenças que podem concorrer e que dão, enfim, doenças. É frequente, em Portugal, muito frequente a demência vascular, que é causada por alterações vasculares cerebrais, que leva também a uma demência. E depois a demência frontotemporal, a demência de corpos leve, que é muito frequente, e outras situações que, digamos, são menores, são menos importantes, mas que também levam a isso e que fazem com que estes doentes precisem, numa fase inicial, uma abordagem, uma tentativa de identificação de qual é a causa que condiciona a demência. No sentido de tentarmos ajudar o melhor possível, porque, consoante as causas, quer dizer, pode haver esta modalidade de tratamento ou outra modalidade de tratamento. Ok. Então, Jorge, o que é que tens a dizer? Sobre? Exatamente a mesma pergunta. Mas acrescentava aqui a questão que já estava aqui a falar, da música ou de qualquer outra coisa que possa ser terapêutica, ou que o facto de trazer recordações, pelo menos isto é muito sugerido, até no filme em relação à música e tudo, embora neste filme também eu deva dizer que se passa num ambiente onde, em Nova Iorque, especificamente em New Orleans, onde as pessoas nascem, vivem e morrem a vida inteira rodeadas de música por todo lado, música na rua, e portanto, a memória pode ficar um bocado quase que viciada naquilo e, portanto, ser uma coisa mais fácil de disparar a qualquer momento, com um processo já mais degenerativo, ser uma coisa que diz respeito à pessoa. Aqui connosco não acontece desta maneira, com certeza, mas poderão haver outro tipo de estímulos e outro tipo de coisas que possam ajudar a fazer a pessoa regressar se está num estado mais avançado ou não. Ou não. Bom, boa noite a todos. Obrigado por me ter convidado para estar aqui. Partindo até do filme, porque essa pergunta prende-se com o filme, há duas coisas no filme que são importantes. Demoram 10 anos a identificar a doença. 10 anos. 10 anos. Portanto, quando
a Unavida, portanto, é identificada pelo neurologista como tendo uma demência de decorrer de 10 anos, na conversa que ele tem depois com a sobrinha, sobrinha, que começou-se uma filha. E este é um aspecto que é muito importante para a questão da demência em termos de saúde pública. Depois, em termos de intervenção, depois há uma outra coisa também que é muito importante, que é o aspecto da vivência familiar. Apesar de tudo, aquela cantora, se reparar, mantinha-se razoavelmente equilibrada, porque tinha o seu parceiro com quem ela cantava. Porque ela era uma cantora, não se pode esquecer que ela era uma cantora de blues, não é? E, portanto, o que ela sabia era cantar. E ele sabia tocar. E, portanto, o vínculo afetivo que eles tinham era esse, e isso permite-lhe a ela, portanto, manter-se, digamos assim, de certa maneira, mais capaz e mais funcional. Quer dizer que, desculpe interromper, que se isso fosse cortado, esse vínculo, se ele, por exemplo, fosse para outro sítio ou qualquer coisa, as coisas não iam correr da mesma maneira. Mas isso acontece no filme, se reparar. Essa era a questão. Quando o marido dela, o companheiro, não sei exatamente, não é claro isso no filme, portanto, por razões económicas, tem que partir para um lar onde ele tem um lar, ela piora seriamente. Ela fica completamente muito mais sozinha e muito mais desorientada, com os sons de desorientação agravam-se, e é aí que entra o médico, não é como estava a dizer o professor Celso. É aí que entra o médico, digamos assim, um salvador, que de certa maneira, enfim, pois, obviamente os filmes também servem para isso. Mas, infelizmente, essa não é a realidade, e daí que, em termos de estratégia para as demências, não advogamos a institucionalização. Não advogamos de toda a institucionalização. Pois, é isso que estamos a falar. A estratégia que nós defendemos é, justamente, na medida do possível, manter a pessoa, digamos, no seu ambiente, por uma razão muito simples. Quer dizer, nós conhecemos a nossa casa de cor, nós fechamos os olhos, somos capazes de identificar todas as divisões, e, portanto, temos uma memória fotográfica, uma memória espacial, também muito importante para nos movermos, e isso é muito importante. E emocional também, a forma como a pessoa como se sente no seu espaço. E justamente, portanto, há todo um conjunto de afetos e de memórias que não são especificamente apenas aspectos cognitivos ou visuais, são também emocionais e que concordam uns com os outros e que estimulam eles próprios. Aliás, há hoje em dia métodos de tratamento, por exemplo, o Hospital de São João tem isso, tem o que eles chamam uma sala de Snusen, que são salas especiais que utilizam precisamente luz, cor, sons, para estimularem precisamente aquilo que são os aspectos afetivos e naturalmente, através disso, também aspectos cognitivos. Há tipo de intervenções hoje já bastante sofisticadas a esse nível, portanto, com a ida a buscar mas que nós níveis... não temos ainda cá em Portugal. Temos, no Hospital de São João. Não, temos. Acessível a toda a gente. Bom, quer dizer, obviamente que o acessível, nós estamos ainda... nós temos aqui na região norte, talvez, das respostas mais consistentes em termos de saúde para as demências, desde logo o Serviço de Psicologia que está aqui a diretora desse serviço, e a doutora Rosa Encarnação, e, portanto, que tem realmente um nível de resposta e um know-how recolhido ao longo de muitos anos. Mas depois temos e avançamos com respostas também a nível dos hospitais, hoje, também com programas específicos que pretendem, precisamente, muitos deles, dar resposta a um aspecto que é determinante, que é a resposta precoce, a identificação precoce das questões. Para quê? Para evitarmos as situações que nós vemos no filme, em que a pessoa evolui durante 10 anos com uma situação de demência, por acaso, por questões, enfim, familiares, o estímulo se vai mantendo e a pessoa vai se aguentando, mas, obviamente, poderia ter sido, enfim, poderia ter havido intervenções farmacológicas. Hoje temos fármacos que podem atrasar, digamos, a evolução da doença, por exemplo,
E outros estímulos e outras formas de acompanhamento e tratamento poderiam ter sido úteis. Portanto, este aspecto da identificação precoce, quer a nível de hospitais e de cuidados de saúde primários, isso implica formação, implica, enfim, eu gosto pouco da palavra literacia, que há palavras que se tornam vazias, tão usadas são, não é? Mas, enfim, através do estímulo, do conhecimento, da aprendizagem, que, portanto, podem ser de maior utilidade e que implicam também campanhas públicas. Por exemplo, as pessoas todas têm que estar hoje... Pois é isto, haver informação para toda a gente saber, até por causa disso, perceber o que é que são sinais e o que é que significa. Exatamente. Para perguntar logo o que é que se está a passar, ou não, mas se for alguma coisa, poder atuar Exatamente, poder ir ao médico e haver esta articulação entre os hospitais, as consultas de neurologia, que tem que também haver consultas especializadas por uma equipa de detecção precoce, com programas organizados e vinculados aos cuidados primários. É isso que nós defendemos. E nós, em Portugal, podemos estar contentes e confiantes de que temos um Sistema Nacional de Saúde que, de uma maneira geral, funcione. Se eu estiver preocupada com alguma coisa que eu não sei o que é, ou qualquer pessoa aqui da plateia, de repente acontece maior perda de memória, porque não sabemos se é, se não é, e podemos ficar assustados, podemos confiar que vamos ao médico de família e que ele nos pode, em Portugal, de uma forma geral, dar indicação de que, e sugerir ir para uma especialidade e estarem preparados para dar essa resposta no imediato. Bom, enfim, são capazes de responder a isso? É volúvel essa resposta. Não temos ainda um nível de desenvolvimento também de conhecimento dos nossos médicos de família, é preciso formar mais, é preciso, portanto, estar mais articulados com os hospitais e com as consultas especializadas, mas, naturalmente, que hoje temos a capacidade instalada está, portanto, temos pessoas muito bem formadas, os médicos de família hoje têm um nível de desempenho muito bom e com uma elevada formação, mas obviamente que é preciso articular tudo. O nosso problema em larga escala não é só o nosso, quer dizer, são os problemas de articulação das instituições e de funcionar em rede, que é um conceito que nós temos alguma dificuldade. A palavra existe, a articulação, mas depois na prática... E a rede, quer dizer, que é um conceito muito importante, nós em Portugal temos alguma dificuldade em trabalhar em rede, quer dizer, é uma dificuldade que temos e que não é fácil, implica já um nível de desempenho e desenvolvimento que vemos noutros países, mas que para questões desta natureza é absolutamente essencial. Desta e de outra natureza, naturalmente. Não é só desta natureza. Não é? Eu gostaria de acrescentar uma coisa que era assim, eu acho que sim, que hoje em dia as pessoas estão muito mais alertas para este tipo de situações. Alerta e com medo. Digamos que não é bom conselheiro, pois. Porque de uma maneira geral, muitas vezes aquilo que verificamos é o seguinte: as pessoas estão doentes, muitas vezes negam, não acham que estão doentes, e as pessoas que não estão doentes venham fazer a pergunta se estão com falta de memória e se estão doentes. E, efetivamente, não é fácil de início, nas fases iniciais, é relativamente difícil dizer que estamos perante um doente que tenha um problema. Era aquilo que eu estava a dizer, é como um campo que está a nascer. É muito difícil que as pessoas se apercebam, mesmo pessoas treinadas, se não conhecerem os antecedentes da pessoa, se não souberem como era antes, às vezes é um bocadinho difícil, sobretudo se a pessoa tiver um desconhecimento do que tem, que nós chamamos de nosognosia. A pessoa tem um certo desconhecimento e acha que está muito bem, e muitas vezes não está. E, portanto, nessas fases iniciais, às vezes é um bocado difícil. Por outro lado, quando os doentes estão na família, que eu também acho que é onde estão melhor, não direi sempre, porque às vezes a aceitação familiar não é grande, mas é onde os doentes estão melhor, muitas vezes, naquilo que chamamos a família, digamos, habitual. Se o doente estiver no seio de família, está melhor. Como se dizia há pouco, tenha essas informações. Mas depois é preciso a ajuda dos cuidadores e das famílias, claro, e muitas vezes que não. Claro, sim, mas ninguém nega isso. Mas é muito importante, porque muitas vezes esses doentes estão bem porque têm, digamos, as memórias acessórias, que são as outras pessoas que lhes fornecem as memórias, eles funcionam muito bem com isso. E, portanto, perguntam, habitualmente estão com um cônjuge ou com outra pessoa qualquer,
cuidador a quem eles perguntam que dia é hoje, perguntam, e portanto funcionam bem. Eles não têm aquela memória, mas vão buscar um sítio qualquer e funcionam bem e estão integrados. Em relação àquilo que estava a dizer das situações que podem estimular, também me parece muito importante isso, e é verdade. Para todos estes doentes, haver uma coisa que dá satisfação ou que dá prazer é importante, e as emoções têm muita importância também nas memórias, e portanto é natural. Claro que a música ou outras, digamos, formas de estimulação são extremamente importantes para manter os doentes ativos. Fazem parte, no fundo, de uma terapia cognitiva global, que é muito importante para estes doentes, não é? O grande contra destes doentes muitas vezes é estarem parados, estão no seio de uma família, mas estão completamente parados, não têm estímulo durante todo o dia. E, portanto, há um agravamento muito maior. Mas não... Ok. Bom, então se calhar está na altura, porque já estou ali na guilhotina completamente, passar o microfone à plateia. Alguma dúvida? És mais nova? Quando se fala de demências, o que é que te ocorre perguntar? Medo ou tens algum medo sobre... Sim, principalmente por esta questão da parte genética, já fica mais esclarecida que se calhar não tenho que estar tão assustada quanto isso, mas sim, tenho historial na família e se calhar, não sei, estou quase que predisposta a minha cabeça a ter. Mas não está. Não percebi. Não está predisposta a ter demências só porque teve o historial na família? Não, de maneira nenhuma. Mas boa noite. Há alguma coisa que possamos fazer para combater isso durante a nossa vida até tornar uma idade mais avançada? Hoje em dia, eu acho que hoje em dia todos os médicos que cuidam destas áreas e os que estão aqui, com certeza que estarão de acordo comigo, o fundamental é as pessoas terem uma boa educação de base, portanto, terem feito um desenvolvimento cultural importante, é bom. É bom manterem-se ativos fisicamente, é bom manterem-se ativos também de uma maneira intelectual, cognitiva, é bom, digamos, ter uma alimentação normal, aquilo que nós falamos, hoje em dia fala-se muito da alimentação mediterrânea, no fundo é, sobretudo, não ter excessos, combater as outras doenças, nomeadamente diabetes, hipertensão, etc., que são fatores que podem predispor a isso, e pouco mais há a fazer, quer dizer, o resto depois é a genética das pessoas, tanto quanto sabemos, claro. Mas a rotina do dia-a-dia é um fator para que isso aconteça? Ou... Não, quer dizer, não, de uma maneira geral, não, quer dizer, as rotinas, quer dizer, as pessoas que estão ativas, etc., muitas pessoas têm ou desenvolvem um quadro demencial. Nós estamos a falar num grupo de doenças grandes. E, portanto, quando estamos a falar em demência, estamos a falar em muitas causas. Se falarmos de uma doença específica, como a doença de Alzheimer, ou se falarmos de outro tipo de doenças, ou se falarmos da demência vascular, é evidente que uma pessoa que, se quiser precaver de vir a ter uma demência vascular, tem que ter muito cuidado com as causas que têm risco vascular, como disse, a diabetes, a hipertensão, e é necessário fazer todo um tratamento para que essas situações não deem origem ou não deem lesões que possam desenvolver mais tarde uma demência vascular. No outro tipo de doenças, o que é, enfim, nas outras, não há grande coisa a fazer, quer dizer, a gente não pode saber aquilo que vai ter, ninguém faz estudos genéticos para saber o que é que vai ter. Mas o que é reconhecido hoje em dia é que, efetivamente, uma boa, enfim, um bom treino intelectual, um exercício cognitivo, um exercício físico, uma atividade, manter-se ativo, não estar isolado, não estar deprimido, todas essas coisas são conducentes, digamos, a uma melhor saúde mental, de uma maneira geral, e neste particular também. Obrigada. Eu tenho uma questão. A internet, e eu agora falo por experiência própria, eu era um leitor ávido, tinha uma memória boa, lembrava-me de todos os nomes, por exemplo, dos realizadores e dos atores dos filmes que eu via, e eram muitos,
E isso foi-se embora. E eu culpo a internet, porque está tudo ali. Eu não preciso ocupar o espaço rígido aqui da minha cabeça, não é? Com informação que eu posso ir buscar ao segundo, teclando num telemóvel. E eu sei que estou a ser afetado por isso mesmo em termos de pensamento normal, do dia-a-dia, de minha forma de concluir coisas, não é? E quando eu falo disto com pessoas amigas, esta queixa é geral. Portanto, não sou só eu que sinto que a minha memória está a enfraquecer ou a diluir-se, este tipo de memória, por causa de uma modificação comportamental, e neste caso ligada à tecnologia. E eu gostava muito de saber se isto é realmente verdade, se isto pode nos afetar, mesmo em termos cognitivos, não é? Ou não, ou se é somente uma ideia. Não sei se alguém quer responder. Ou se Eu acho que isso é uma questão discutível. Claro que é importante ler e é importante, mas simplesmente se pensar um bocadinho o que é que a internet trouxe. A internet trouxe um mundo de informação sem limites. E, portanto, quando nós estamos a falar da internet, nós estamos a falar de um volume de informação que, obviamente, é muito mais exigente, portanto, e abre muitos caminhos, e por isso é uma visão dupla. Por um lado, é verdade que arrisca-se a utilizar menos os mecanismos da memorização propriamente dito que utilizávamos antes de ter internet. Eu sou muito antes do tempo de ter internet, o professor também de Celso, e, portanto, é diferente, não é? O nível de informação e o que tínhamos que lidar era muito menor. Hoje é incomparavelmente, e portanto nós temos outras soluções, de facto também são muito mais desenvoltas. E é claro, não há dúvida nenhuma que nós temos muito mais informação e somos capazes de, digamos, ter uma flexibilidade associativa muitíssimo maior, provavelmente à custa também de alguma perda de memória que exige concentração. Nós sabemos que o trabalho de memorizar é um trabalho um bocado chato, não é? Quer dizer, a pessoa tem que repetir. Aliás, o professor Celso Pontes tinha uma coisa nas aulas que dava uma coisa que era para as pessoas, para os alunos repetirem sucessivamente, que era uma área que ele achava muito importante. E, portanto, mas eu era capaz de dizer uma coisa que é o seguinte: o que acontece é que, de facto, mudaram um certo número de, digamos, de paradigmas. Hoje em dia não necessita de memorizar números de telefone, portanto, não vai treinar essa competência. E o que eu chamo a atenção é o seguinte: as memórias, ou melhor, as memórias precisam de um treino, e há vários tipos de memórias. Eu recordo-me sempre de um senhor que era funcionário bancário no Hospital São João, e que eu achava muito curioso, porque quando eu chegava lá, habitualmente eles perguntam qual é o número da conta. Ele olhava para mim e sabia o número da minha conta, eu não sabia. Porque ele estava habituado e memorizava, olhava para a pessoa e memorizava o número da conta das pessoas. Tinha essa facilidade, tinha feito isso. É um treino. As memórias também têm um treino. Hoje em dia, o que treina são outras competências. E, no fundo, a utilização que faz depois de saber como é que lida com aquilo tudo, como é que abre, como é que fecha, como é que acontece, isso também são memórias, no fundo, também são capacidades de utilização. O que é capaz de ter feito foi uma transposição de umas para outras, quer dizer, hoje em dia para si não é muito útil estar a decorar números de telefone porque os tem numa lista, mas utiliza de outra maneira e com outra competência. Portanto, isso não... Pode Aliás, o que está perturbado habitualmente, por exemplo, nestas coisas, o que está perturbado é aquela memória, digamos, do dia-a-dia, das coisas recentes, não é? Que é a memória de trabalho, a gente pousou isto aqui, vem buscar a colar. A memória biográfica, no geral, está mais preservada, não é? E as pessoas recordam-se, mesmo os doentes, recordam-se das coisas antigas. E isso, por exemplo, deve ser utilizado, ainda que se falou, deve ser utilizado porque, ao falar com esses doentes, se lhes falarmos de coisas que eles se recordam, do casamento, de como é que foi isto, como é que foi aquilo, isso é muito importante. Eu recordo-me de um doente com quem eu falava de coisas militares, porque eu também fiz serviço militar, estive em Angola, e quando falava com ele gostava imenso de falar daquilo, achava aquilo uma coisa magnífica, estar com alguém a falar-lhe de coisas que ele era capaz de recordar e de saber. Dessa altura. Uma das coisas que é possível ver no filme e que eu achei muito interessante é os auxiliares de memória do dia-a-dia.
E há uma cena no filme que se consegue ver que, apesar das pessoas com quem a protagonista vivia, e nomeadamente com o seu companheiro, ele teve o cuidado de escrever, por exemplo, nos armários, e tinha um trajeto para ela ir acender a luz da casa de banho. E ela era capaz de se levantar durante a noite e poder fazer esse trajeto até acender a luz da casa de banho. Isso, às vezes, é muito importante, quer para o doente, quer para a pessoa que está a cuidar, também saber que em determinada fase da doença, aquela pessoa consegue, através destas auxiliares de memória, fazer uma tarefa, ou fazer, e isso no filme acho que é uma das coisas que vão poder observar. É esta cena, é a senhora levantar-se a meio da noite e ir lendo aquilo que lhe a leva, por exemplo, à casa de banho. Não é? Por isso, a questão de arranjar estratagemas para que as pessoas com demência possam continuar a fazer, entre aspas, o mais possível o seu dia-a-dia e serem autónomas para fazer determinadas coisas, é também muito importante. Não é? Boa noite. Boa noite. Obrigado pela prestação que estão a ter. Eu vou falar porque entrou-me em casa uma situação que é a minha companheira, que iniciou um processo de perda de memória há perto de 4 anos e temos tentado equilibrar isto eu com a minha falta de paciência e ela com uma paciência enorme, mas há uma situação que eu acho que o Serviço Nacional de Saúde não está a responder a nível dos próprios serviços de médicos de família, às vezes a resposta que vinha era então, nós também nos esquecemos de uma série de coisas e eu acho que isso é o péssimo, o mau que não devia acontecer. Eu acho que nem devemos entrar em pânico, mas há sempre formas de trabalhar o diagnóstico para chegar a alguma conclusão. E depois, o apoio que pode ser dado e que devia ser dado por serviços públicos, de ajudar, no meu caso, que não tenho preparação nem experiência, como é que eu posso minimizar o impacto de repente, quem tinha uma atividade intelectual na sua vida, que é portanto, a atividade da arquitetura, e de repente, no topo dos seus conhecimentos, teve que parar essa mesma atividade, não é? E como é que em casa nós podemos acompanhar e ajudar, porque é tal situação, não se saber exatamente, o problema vai evoluindo e o próprio médico não pode, não diz logo, olha, isto vai ser, é um problema de demência, que vamos ver qual é a evolução que isso tem. Eu acho que há aqui uma falha que o número é enorme a nível mundial e eu acho que não estamos a fazer um trabalho de prevenção, que ela vai acontecer, mas a prevenção no sentido do apoio familiar, de forma a minimizar o mais possível essa situação. Bom, eu posso lhe dizer o seguinte sobre isso. É verdade que uma das questões a nível dos cuidados de saúde primários passa pela capacidade de identificação precoce. É preciso formar mais os médicos de família. Estamos a cuidar disso na região norte. Temos desde há 3 anos, talvez, 2, 3 anos, que temos um curso preparado pela área pelo coordenador da saúde, da área da Coordenação Regional de Saúde Mental. Temos um curso precisamente para sensibilizar os técnicos, não é só os médicos, obviamente, é os médicos, é os enfermeiros, é os assistentes sociais, é os psicólogos também,
para as questões de identificação precoce e daquilo que deve ser a abordagem de situações dessa natureza. Também temos a preocupação, e sabemos que existem bons serviços, quer de neurologia, quer até de psiquiatria, que se dedicam ao estudo, não é só no Porto, quer dizer, Porto, Guimarães, e, portanto, Braga, Minho, que neste momento perdeu alguns recursos importantes na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, que tem, portanto, esse tipo de respostas. Eu diria que de todos os nossos 3 hospitais, apenas 3 talvez não têm consultas especializadas de demências. Outra coisa é a articulação disto tudo, que é complexa e que é isso que nós sabemos que temos que fazer e que faz parte do nosso Plano Regional de Saúde Mental, do nosso Plano Regional de Saúde para as demências. Portanto, que é articular, o que é um grande esforço, como é evidente, porque as pessoas não estão habituadas nesta articulação, passa também pela formação das pessoas em termos de capacidade de diagnóstico precoce, nomeadamente os médicos de família, mas não só, e claro que a área da prevenção, nós temos de facto 56% das nossas demências são de origem cardiovascular. É claro que juntamente com o problema do envelhecimento, nós somos o 4º país do mundo com o maior número de demências, depois da Alemanha e da Itália, não é? E do Japão. Portanto, nós temos realmente um problema sério entre mãos, para o qual temos que encontrar respostas um pouco céleres. O que é que precisamos? Precisamos de algum investimento, aguardamos que a tutela, naturalmente, dê luz verde, embora nós já estejamos a fazer trabalho nesse sentido, independentemente da tutela ter dado ou não, mas, obviamente, que uma das coisas que eu digo sempre às pessoas, quando tomam fármacos, quando têm uma doença, estávamos há bocado de falar da internet, vão à internet, aprendam. Quer dizer, hoje a informação, não é, está disponível com um clique, não é? E é muito importante que as famílias tenham essa percepção, as pessoas tenham essa iniciativa, porque todos nós temos de ter iniciativa. Há uma iniciativa da nossa sociedade civil que, às vezes, nós somos um pouco passivos em Portugal em relação aos movimentos, em relação àquilo que podemos fazer. Nós podemos fazer muito mais. Todos. Podemos, mesmo até enquanto cidadãos, podemos fazer muito mais, lidar com mais informação, aprender mais e às vezes somos nós que alertamos o médico, por exemplo, para determinado tipo de situação, por exemplo. E isso pode ser importante, quer dizer, porque o médico pode referenciar para uma consulta de especialidade do hospital, porque a pessoa suspeita de determinado tipo de situação, que às vezes o médico pode não ter detectado, porque obviamente o médico de família lida com milhares de doenças, como sabem, mas, quer dizer, é possível também obter alguns apoios nestas, não são muitas os programas que nós temos em termos de centro de dia, não são muitos, mas há alguns que podem estimular também, nomeadamente a Santa Casa de Misericórdia tem um, Alzheimer tem um mais pequeno, creio que na zona de Lessa, se não estou em erro. Lavra. Como? Lavra, pois é Lavra, não é? Enfim, é mais um bocadinho para lá. Mas há este tipo de respostas que são também boas, São João também tem boas respostas a esse nível, e portanto há mais hospitais que têm essa capacidade de intervir, não é? E portanto não é suficiente, seguramente que não é, não está generalizado, não está, longe disso, estamos muito longe disso, nós estamos a dar os primeiros passos em que muitos países já dão há muito tempo, mas essa é de facto uma das questões que nós temos também do nosso serviço de saúde, mas que temos respostas e mais capacidade de resposta do que aquela que nós utilizamos pelo facto de não trabalharmos em articulação uns com os outros e não temos um circuito que é necessário montar para melhorarmos e não lhe acontecer aquilo que infelizmente aconteceu, não é? Quer dizer, que ficou provavelmente sozinho e começou-se a perceber de qualquer coisa estava errado e há um sentimento de desamparo e de impotência que as pessoas ficam até perceberem melhor e até alguém lhes dizer que pode ser isto, aquilo, aquilo outro. Nós queremos evitar isto, queremos que as pessoas tenham melhor resposta, melhor identificação precoce, porque é verdade que quanto mais precoce for identificada a doença, melhor nós podemos prevenir, melhor nós podemos manter a pessoa mais anos com as suas capacidades, apesar de tudo, funcionais. Mais alguma pergunta? Eu posso fazer, dizer uma coisa.
Eu agradeço o seu testemunho, porque pronto, está a falar na primeira pessoa e é importante isso. E compreendo perfeitamente a situação, porque há sempre uma certa perplexidade quando estamos, de facto, em face de um caso. Aí realmente há uma certa perplexidade. Como é que eu vou fazer? O que é que não vou fazer? Eu não sei se teve ou não oportunidade de contactar, por exemplo, a Associação da Alzheimer Portugal. Não sei se isso lhe trouxe algum benefício, se contactou, se teve algum benefício ou se não teve. Mas Alzheimer Portugal, desde há 31 anos, que tem estado a alertar e a difundir e a fazer com que estes conhecimentos passem, digamos, para a generalidade, porque realmente, antes dessa data, por assim dizer, este tipo de doenças passavam-nos um bocadinho ao lado. Realmente foi a partir dos trabalhos, enfim, primaciais do neurologista que criou a Associação de Alzheimer, que se foi a pouco e pouco desenvolvendo e começou a haver informação e estes assuntos começaram a ser mais falados. E realmente a Alzheimer Portugal tem um conjunto, digamos, de informação para dar às pessoas e para fornecer às pessoas no sentido de conhecerem um pouco mais sobre a doença, de saberem como é que agir, inclusive até algum apoio no sentido de formação mesmo. Não sei se tem alguma experiência ou se teve experiência em relação a isso, mas, por exemplo, é uma das até talvez seja melhor do que a internet, quando falamos que a internet tem excessiva informação e às vezes pode confundir um bocado as pessoas e, portanto, muitas vezes precisamos de falar com alguém, falar com alguém, com um interlocutor para, enfim, trocar opiniões, que às vezes nem é sempre possível quando se faz isso através, digamos, de uma internet ou de outra situação desse tipo. Mas isso quer dizer que há uma linha de ajuda para onde as pessoas podem telefonar com dúvidas, mesmo que vão à internet na mesma e dizem, olha, estou a ler isto se calhar é um bocadinho assustador, ou eu estou a sentir isto, será que é mesmo? Pode agarrar no telefone e telefonar e perguntar. Alzheimer Portugal tem linhas telefónicas, dá informação, é possível dar um conjunto de informação que eu acho que se deve aproveitar nesse caso. Não é? Ok, eram duas questões. Que intervenções ou tratamentos em Portugal e fora? E se é possível haver diagnóstico de demência numa pessoa com déficit cognitivo, por exemplo, que já foi diagnosticado anteriormente? Sim? Talvez Posso tentar fazer uma roda mais rápida. Passa por estas fases que estivemos aqui a falar. A primeira coisa é reconhecer que há sintomas, isto é, que efetivamente aquela pessoa em relação ao que era perdeu algumas capacidades ou não está a agir como agia antes e, portanto, identificada uma disfunção, dizer assim, não está a funcionar como antes, procurar realmente uma ajuda médica, nestes casos, em que se vai tentar fazer um estudo e dizer assim, o que é que efetivamente, quais são as dificuldades cognitivas que esta pessoa tem. E vai-se, enfim, fazer uma lista das dificuldades cognitivas. Isso implica fazer um check-up global, saber como é que a pessoa está dentro da sua saúde e depois fazer também um estudo cognitivo. E há baterias de testes que permitem fazer, digamos, uma análise e verificar quais são as dificuldades que a pessoa tem. Isso permite, com alguns estudos de imagem, com o estudo, digamos, cognitivo, com o estudo analítico, permite, ao princípio, fazer ou direcionar estas queixas para um lado ou para o outro. Pode ser uma coisa que tenha uma origem mais vascular ou pode ser que seja uma coisa que nos afigura ou que lembre mais uma patologia neurodegenerativa. Depois disso, é possível fazer, imaginando que estamos a pensar que é uma causa neurodegenerativa, ou que estamos a pensar, por exemplo, numa doença de Alzheimer. Hoje em dia é possível, efetivamente, fazer um diagnóstico definitivo, chamemos assim. A grande maioria das vezes, nos diagnósticos
que se fazem comumente são diagnósticos de probabilidade, isto é, com grande probabilidade este doente tem uma doença de Alzheimer, mas não é afirmativa. Afirmativa, nós temos que demonstrar, enfim, que há patologia. Faz-se para a doença de Alzheimer, é possível fazer, nomeadamente tentando identificar as alterações que existem nestes doentes ao nível das tais proteínas que falei há pouco. Portanto, fazer um estudo de líquor cefalorraquidiano e verificar como é que está a proteína beta-amiloide, como é que está a proteína tal e, portanto, através disso verificar quais são as alterações que tem. E é possível, além disso, também fazer exames de imagem mais precisos em que se demonstra que existe deposição, por exemplo, de substância amiloide no cérebro. Através da tomografia de emissão de positrões, portanto, o chamado PET, é possível verificar que, enfim, se há ou não deposição cerebral dessa substância amiloide. Claro que esses estudos são estudos relativamente caros e, portanto, devem ser usados com parcimónia. E quando eu digo com parcimónia, é assim, há casos em que se impõe realmente fazer esse estudo porque é necessário identificar, porque é um doente jovem, porque... Noutros casos não haverá, digamos, grande indicação para isso, porque é forte a probabilidade, mas depois também os meios de tratamento não são meios de tratamento curativos. Como não são meios de tratamento curativos, quer dizer, a gente questiona, será fundamental saber exatamente se é isto, se é este problema, ou se a probabilidade é só esta? Mas que há a possibilidade hoje em dia de fazer esses estudos, há. Noutras doenças é possível também fazer esse tipo de estudo, de estudos muito aproximativos, através de estudos genéticos, no caso das demências frontotemporais, fazendo estudo, por exemplo, enfim, para determinar se existem determinadas mutações que estão associadas a essa doença. Portanto, é possível fazer, digamos, estudos que nos permitem chegar a um diagnóstico, digamos, muito próximo disso. Pronto, ao fim e ao cabo é uma fazendo triagens e conseguindo fazer as coisas. É possível fazer. Isto é em relação à coisa. Agora, assim, em relação às intervenções. As intervenções são intervenções terapêuticas e depois são intervenções enfim, de outros, de estimulação cognitiva, falou-se no snoozing, falou-se terapia musical. Terapia pela música, as reminiscências, são terapias não farmacológicas e que são utilizadas, nomeadamente, em serviços que se dedicam a este tipo de doenças e que têm equipes especializadas para esse tipo de terapias, não é? Agora, aquilo que provavelmente será mais importante é quanto mais estimulação, não é estimulação por estimulação, mas é quanto mais estímulo a pessoa tiver e não estar parada e não estar em casa, fechada e conviver e poder ir ao cinema, provavelmente isto é melhor do que o contrário, não é? Agora, nós também sabemos que para muitos cuidadores isto também é um bocadinho complicado, não é? Porque depois é estar com uma pessoa, por exemplo, num restaurante e sermos confrontados com, às vezes, coisas que não estaríamos muito habituados. E quem está tem que, de alguma forma, aguentar, desculpem o termo, com o estigma, que é uma pessoa que está a comer e que, em vez de levar o garfo ao prato, leva a mão, não é? Por isso isto tem que, quem cuida tem que ter capacidade ou tem que aprender a cuidar, isso não é? E isso é o que muitas vezes faz a diferença em relação às pessoas que cuidam deste tipo de doentes. É terem alguém que consiga com eles falar sobre estes assuntos e, por exemplo, os grupos de ajuda mútua que existem, em que são cuidadores que se juntam e que falam sobre estas questões, muitas vezes orientados por um técnico. O Café Memória da Associação de Alzheimer
que tem vários cafés memórias em vários sítios, é uma forma dos cuidadores poderem conversar sobre estas questões abertamente e perceber às vezes algumas estratégias para melhor poder lidar com este tipo de comportamentos. Portanto, isto resumindo e concluindo, que já passamos o nosso tempo, daqui a bocado eu já estou na guilhotina, há estratégias, há soluções, há linhas de ajuda, nem tudo está mal, já todos podemos ir mais descansados, pelo menos informados, saber o que é que podemos fazer, e insistir nas ajudas e nos médicos e médicos de família e tudo isso, quem sabe às vezes eles não têm tempo, mas é uma questão de tentar até conseguir e falar. Já sabemos que a Alzheimer Portugal também tem linhas de ajuda, e em relação aos cuidadores também há grupos de apoio e há formas de que, com aquilo que temos, conseguirmos fazer mais, conseguimos fazer melhor e, sobretudo, estarmos todos mais esclarecidos. Obrigadíssima por estarem aqui esta noite connosco. Espero que tenhamos contribuído todos de alguma maneira para a informação, e vamos fazer um pequeno, brevíssimo intervalo de 10 minutos, estamos aqui a dizer, e depois, bom filme, espero que esclarecido e que gostem. Até já. Obrigada.